Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido SériosCast. Como você já sabe, esse é um ambiente que nós criamos uma comunidade. Nós estamos reunindo o máximo de pessoas possíveis, inclusive você que nos assiste, que está nos escutando, para poder falar sobre inspiração de vida. Sempre que nós trazemos um convidado, nosso objetivo é mesclar a história dele com essa escola, com esse colégio que é o Sérios. E antes de mais nada, se você não assistiu os outros episódios, queria pedir para você poder acompanhar os nossos outros cards. Esse já é o 7º episódio, estamos evoluindo. Inclusive, nem o meu cabelo aqui, piada ridícula, mas é verdade. Mas eu quero dizer para você que não perca os outros episódios. Nós já gravamos com a Mila, gravamos com o Thiago, gravamos com o Bernardo, gravamos com uma série de pessoas, com o Pael, enfim, pessoas que são muito relevantes para nós, mas também queremos que você faça parte disso. E hoje eu estou com um queridíssimo aqui, 16 anos de idade, provavelmente você já sabe quem é, mas você vai ter a oportunidade de conhecê-lo melhor ainda. Hoje eu estou com ele, Bernardo Tudges. Tudo bem, querido? E aí, tudo bem? Bernardo tem 16 anos, está aqui com no Sérios desde 2011, que é a sua fundação. Ele vai explicar um pouquinho mais como é essa relação de Bernardo e Sérios e tudo mais. É ex-atleta, hoje ele continua ali no ramo de vôlei e tudo mais, mas está no alto rendimento agora nos estudos, focado nisso. Enfim, fala um pouquinho mais pra galera quem é o Bernardo, de onde ele veio e tudo mais. Fala pra galera aí, Bernardo. Então tá, eu sou o Bernardo, tenho 16 anos, estou na segunda série do ensino médio. Eu nasci em Brasília, me mudei para Belo Horizonte em 2018, voltei a morar aqui agora, sou ex-atleta, joguei vôlei por uns 3 anos e agora estou focando para passar em medicina no vestibular. Show. Bernardo, como é... Você tem 2 irmãs, é isso ou tem mais? Bacana, 2 irmãs, as 2 são jogadoras de vôlei, ou foram? Uma a outra ela parou tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Como é que é pertencer a uma família de irmãos, ou de, né, que todo mundo ali tem o seu rendimento voltado para os esportes? Como é participar disso? Assim, a gente, por ser todo mundo voltado para os esportes, a gente conseguiu entender muito a particularidade do atleta, né? E a gente conseguia se ajudar muito. A rotina de um atleta é muito pesada e a gente conseguia entender muito bem o que o outro precisava naquele momento. Por nós 3 jogarmos vôlei, era muito divertido, porque em eventos familiares e todas essas coisas a gente adorava jogar. E é muito bom, assim, a gente tinha uma união muito forte, ainda tem, né? E ver vôlei pra gente, jogos de vôlei é um passatempo, a gente tem papos muito bacanas sobre isso. E em relação a ser atleta, assim, a gente entende muito o esforço que tem que ter. E a gente consegue se entender muito bem, né? E isso é muito bom. Eu adoro ver minha irmã jogando, né? Hoje ela é a única que joga. E é um orgulho gigante quando a gente vê ela. Inclusive ela joga no Minas. Ela é a Júlia, número 10. E ela tá jogando muito bem, ela tá ganhando espaço dela no time, que ela era reserva, agora tá jogando titular. E é muito bom, assim, ver. Que legal. E como é que foi esse incentivo da parte dos pais de vocês com relação a essa questão de performance em algo no esporte e também com os estudos? Isso sempre foi algo que os pais de vocês incentivaram desde pequenos? Como é que foi essa relação? Assim, meu primeiro contato e o contato das minhas irmãs com o vôlei foi no Sérios. E porque a gente tem uma estatura muito alta, né? Tenho 2 metros. Sim. Meus pais sempre motivaram muito a gente no esporte. A gente fazia aula de basquete, futsal, vôlei. E nosso primeiro contato foi aqui. Nossos pais, quando a minha irmã, a Laura, a mais velha, ela resolveu ser atleta, meus pais apoiaram muito, viram o melhor clube pra gente poder ir. E a gente foi pra BH, eles sempre ajudaram muito a gente. E sempre apoiaram, assim. Eles nunca ficaram cobrando em relação às outras coisas. A gente tá tendo que viajar e às vezes faltar uma prova, uma coisa assim. Eles sempre foram muito compreensivos. E sempre apoiaram muito a gente. Eles são os nossos maiores apoiadores nesse aspecto. E como é que é essa relação sua com os seus pais, cara? Se você tem o apoio do seu pai, é fundamental. Então, se você pudesse descrevê-los em uma palavra, como seria isso? Eu descreveria eles em... uma palavra. É difícil, uma palavra. Uma frase, enfim. Eu descreveria eles como um lugar seguro, assim. Tipo, eles sempre ajudaram muito a gente e sempre foram muito acolhedores em relação aos nossos problemas. A gente sempre pôde desabafar com eles. Eles foram muito essenciais no processo de
porque ser atleta era uma rotina muito intensa. Sim. E essa proximidade que a gente tem com eles é muito boa, e eu definiria eles como um lugar seguro. E aí esse lugar seguro ele se expande, né? Ele começa a criar ramificações, que ele vai para onde quer que você deseja ir, né? Porque eu acho que o que o pai proporciona, um pai como um lugar seguro, ele quer que o seu filho ele cresça e ele se desenvolva de forma plena, né? E como é que era esse cuidado dele, por exemplo, quando você estava nos jogos ou quando você está aqui nos sérios, eles mandam mensagem, querem saber, como é que é essa relação? Nos jogos os maiores torcedores, assim. Na arquibancada eu consegui escutar minha mãe gritando, meu pai gritando. Se tinha cobrança, Bernardo, desculpa te cortar. Tinha uma cobrança em cima disso ou não? Dos meus pais? Não, eles sempre foram... Tipo assim, por mais que eu jogasse mal nos jogos, eles sempre falavam assim, nossa, Bernardo, você arrasou nessa bola. Tipo, tentando aumentar a nossa autoestima. E daí, eles eram os maiores torcedores que a gente tinha. Eles gritavam demais nos jogos. Minha mãe é uma mãe coruja gigante. Então, como eu tinha um papel muito, muito importante no time, se eu errava, alguns torcedores ficavam... saco, essas coisas. E minha mãe, ela já ficava irritada e ela já guardava uma imagem daquela pessoa que não queria saber mais, entendeu? Então, ela sempre é a mãe coruja mesmo. Ela protege, né? Porque tem muito, talvez faça sentido ou não, mas esse paralelo que a gente está vivendo, né? Que é a questão da internet, né? E, cara, qualquer coisa que você faça hoje em dia pode vir um hater e brigar, e os pais são justamente esse muro de proteção que primeiramente protege você, coloca as coisas na mente, né? Fala, cara, não liga pra isso, não faz isso, você não é isso, não é aquilo e tal. Muito bacana. Agora, Bernardo, eu fiquei sabendo que você quer fazer medicina. Quero. E me explica um pouco disso, por que medicina? Então, a decisão de fazer medicina foi uma longa história, assim. Desde que eu nasci, eu fui para um prédio, e nesse prédio todos os nossos médicos eram nossos vizinhos. Então, eu nunca tive um contato com o hospital até os 13 anos de idade, porque eu sempre que estava com dor de cabeça, eu nunca tive um problema muito sério a ponto de precisar ir no hospital. Eu ia na minha pediatra, ela me ajudava, essas coisas, então eu nunca tive que ir para um hospital. E aconteceu uma história lá em BH, que um final de semana eu estava lá, né, e eu comecei a passar muito mal, estava com apendicite, né, no final, mas eu estava passando mal, precisei muito no hospital. E foi meu primeiro contato, assim, com o hospital. E eu gostei demais da experiência, tipo, eu me senti pertencido a algum lugar. Eu ficava torcendo, assim, quando eu acabei a operação, né, a cirurgia. Eu perguntei pra cirurgiã quanto tempo eu ia ficar lá, e ela falou que eu podia sair no final do dia, eu já tinha ficado, eu queria ficar aqui mais um pouco, porque eu gostei muito do ambiente. E aquilo ali era numas semanas, assim, que eu tava pensando muito no que eu iria fazer da minha vida no futuro, né? Pra você é uma certeza, então, né? Que eu era atleta e eu pensava em jogar profissionalmente. Só que, por várias razões pessoais, eu tava num conflito, assim, de se eu ia querer ser atleta ou não. Então, uma pergunta que vinha muito à minha cabeça era o que eu iria fazer se eu não fosse atleta. E aquilo ali foi tipo um sinal de Deus. E uma coisa levou a outra, eu comecei a pesquisar mais sobre a medicina, e eu consegui entender que eu me identifico muito ali. Parece que do nada tudo fazia sentido, só porque eu tive apendicite eu descobri a minha vida inteira no futuro. Eu comecei a ver que eu gostava muito de assuntos de biologia, né? E a minha mãe, ela me deu alguns livros de medicina, de fisiologia, essas coisas. E eu adoro ler eles. Eu leio com a maior paixão, assim. Então, além de ter sentido essa conexão com o hospital, eu senti uma conexão muito com o que a medicina estuda. E desde pequeno, um sinal que eu tinha era de ajudar os outros. Eu adoro ajudar, toda profissão ajuda, né? Mas a minha conexão era mais com curar, tipo, ajudar quando ele tá passando mal, essas coisas. Então, eu era sempre uma pessoa que gostava de ajudar os outros que estão doentes, essas coisas. Então, muitas coisas, uma coisa levou a outra, né? Eu acabei pensando em fazer medicina e hoje estou seguindo firme.
Show de bola. Não, e o que você está falando faz muito sentido. Nossa geração está falando muito sobre a questão de propósito, né? Ah, o seu propósito, qual é o seu propósito e tal. Mas quando a gente fala de propósito, são 3 características que é sempre importante carregar. A primeira é o que você gosta, ou melhor, o que você ama. A segunda são as suas habilidades. E a terceira é o que incomoda você no mundo. Você falando, cara, me apareceu as 3, né? E aí é engraçado porque quando a gente está ligado com o propósito, com aquilo que a gente quer, e lógico que existe uma experimentação. Você tem 16 anos, vai começar cada vez mais se aprofundar nesse universo e pode ser que amanhã você descubra que, cara, não é isso. Ou talvez você descubra que realmente é isso, que nunca houve erro nessa decisão. Mas o interessante é isso, que o propósito, ou o que quer que seja que nós decidimos para nossas vidas, a gente já está fazendo isso há muito tempo, né? Esse lance do Bernardo que cuida é algo que vem da mãe de vocês, dos pais de vocês. E como é que é essa relação de cuidar pra você, cara? Qual é a experiência que você tem, assim, muito marcante? Eu sou uma pessoa que tem muita empatia, assim. Eu consigo sentir muito o que o outro tá sentindo. Então, sempre que as minhas irmãs machucavam, essas coisas, era uma coisa meio engraçada, mas eu sentia, não a dor física, mas o que, tipo, eles praticamente sentiam emocionalmente. E eu gostava de tentar ajudar eles sempre para acabar com isso, né? Sim. Então, essa questão de ajudar o outro, de curar essas coisas, é uma coisa que me fazia sentir bem. Uhum. E é assim, tipo, eu sempre gostei muito de ajudar. Minha mãe, ela acabou machucando o pé um dia desses, e eu sou o mais novo das minhas irmãs, né? Uhum. E eu que pedi pra levar ela no hospital, porque eu já tava apaixonado pelo ambiente, né? Mas que eu adoro quando, tipo, alguém machuca, essas coisas, eu fico tentando fazer a pessoa se sentir mais confortável. E isso é uma coisa que eu fico muito feliz e me gratifica. Show de bola. E, Bernardo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O início do Sérios, a gente estava conversando um pouco antes aqui, falando sobre essa trajetória desse crescimento. E você falou sobre o lugar seguros e a nossa proposta como Sérios é essa, é que você se sinta à vontade aqui. Como é essa relação Bernardo e Sérios? Por que você decidiu voltar para cá, né? Porque você foi para Belo Horizonte, né? Foi para BH que você foi, né? Para poder se especializar e tal, e aí volta. Por quê? A minha relação com o Sérios é bem profunda, né? Inclusive meus pais foram os fundadores da escola. E eu tô aqui desde o primeiro ano que lançou, eu que ajudei a decidir o nome da escola. E eu tinha 5 anos, né? Então eu posso ter ajudado mais, mas é a única coisa que eu me lembro, assim, é de estar escolhendo o nome. E eu tenho um contato muito profundo com essa escola. Eu estudei aqui até o 7º ano, do primeiro ao 7º ano, fui para Belo Horizonte para jogar vôlei, porque minhas irmãs estavam indo lá, né? Daí eu acabei indo para lá também. E lá em BH eu sofri um pouco em achar uma escola em que eu cabia, porque eu brinco que eu fiquei mal acostumado aqui no Sérios, porque aqui é um ambiente que fornece um mundo para o aluno. Sim. E eu sofri demais lá para conseguir me adaptar a outra escola, e conversei muito com os meus pais, né? Porque as minhas irmãs, elas ainda estão lá em Belo Horizonte, meus pais estão aqui em Brasília, né? E daí eu ia ficar lá, né? Mas eu falei, pai, mãe, por favor, deixa eu voltar para o Sérios e tudo. E porque eu estava querendo um apoio maior na medicina, por mais que existam ótimos colégios que dão muito conteúdo, e colégios muito conteudistas, eu não sentia que eu aprendia muito bem. Quando eu saía da prova, já esquecia até as perguntas da prova, é impressionante. Sim. E eu vim aqui para o Sérios eu vi o PPA, né, cursinho que está aqui, isso é fascinante. E daí eu comecei a falar com meus pais, depois de uma longa conversa, consegui convencê-los. E eu vim pra cá, né? Tô muito feliz. Já fazia 4 anos que eu não estava aqui. E todo aquele sentimento de ter um colégio que te ajuda de verdade é muito bom. Porque, na minha opinião, como meus pais criaram um colégio, a educação, para mim, ultimamente ela vem sendo muito vista como uma obrigação, né? Uhum. Os alunos, eles têm que ir para a escola e eles não veem isso como uma oportunidade. A escola é uma oportunidade. E naquelas outras escolas, eu não me sentia bem, eu não sentia que aquilo ia ajudar muito aqui na minha vida e tudo.
Hoje eu faço parte de vários projetos, faço parte de série social, eu tô fazendo química avançada, tô fazendo várias coisas que vão me ajudar no futuro, né? Não só estudar para o vestibular, eu tô fazendo demais também, mas tô me formando. Formando para o meu futuro, que é uma coisa que eu vejo na escola. A escola ela é uma oportunidade. Por isso que escolher uma escola é muito importante. E quando eu vim para cá, eu falei, mãe, pai, vocês criaram essa escola, vocês sabem muito bem como essa escola é. E eu preciso de uma escola assim agora, mais que tudo. E a gente decidiu vir para cá. Estou aqui desde que começou o ano, né? Já fazem algumas semanas. E eu era um aluno assim antigamente, no 6º ano. Eu chorava quando não podia vir para aula, porque quando eu ficava gripado, eu perdia a voz, essas coisas, e minha mãe não deixava eu vir para aula. E vir para a escola era a coisa que eu mais gostava no dia. Então eu chorava, falava, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu vir para aula. E quando eu fazia besteira, né? A minha mãe fala assim, Bernardo, se você fizer isso aqui, você não vai vir para aula. E eu já mudava de ideia, porque vir para a escola era uma coisa que eu gostava muito. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu perdi esse gosto pela escola. Eu comemorava quando não ia para aula. Era uma alegria. E hoje eu tô voltando a sentir esse sentimento de gostar de vir para cá. Tanto que eu já fico aqui até 7 horas da noite, mas porque é um horário bom para poderem me buscar. Porque se eu pudesse, eu ficava aqui até 9, ficava aqui, porque eu faço vôlei, faço muita coisa. Então, eu sinto, o Célios, desde sempre, foi a minha primeira casa, né? Porque eu passava mais de 12 horas por dia. Então, eu considerava a minha primeira casa. E agora, estar de volta é como se eu tivesse me reconectado. Show de bola. Não, e a gente estava conversando um pouco antes e você me falou sobre a questão da experiência que é a atmosfera dos Célios, né? Que é um ambiente leve, que permite ser... Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, quando eu me mudei para Belo Horizonte, o Sérgio estava na sede antiga, né? Ele mudou para cá em 2019, se não me engano. 2019 se mudou. E eu não estava aqui já, né? Então, há uns 2 anos eu não visitava, né, o Célios. E em 2021, né, ano passado, eu vim e visitei. E eu senti uma coisa muito diferente, sabe? Por mais que o Célios mudou de lugar, as coisas não são... A estrutura, a arquitetura do colégio não é parecida, é bem diferente. Mas eu consigo sentir que, a proposta que meus pais criaram lá no início, o ambiente, a atmosfera que tem essa escola aqui, quando visitei aqui, eu senti isso de novo. Isso foi uma coisa que eu vim aqui visitar só para ver a Vanessa e tudo. E uma coisa levou a outra, fiquei convencendo meus pais falavam... Filho, mas você vai ficar lá e tudo, seus irmãos estão aqui. 1 ano, convenci meus pais a voltar e tudo. E essa atmosfera foi uma coisa que eu consegui sentir é porque aqui no colégio eu vejo muito essa questão de oportunidade, parece que os alunos querem, entendeu? Sim. Lá nos outros colégios onde eu estudava, eu sentia que era obrigação, como eu falei antes. E isso, não é uma atmosfera bacana, sabe? Você tá ali num lugar que você não gosta... E cansado, né? Acordar cedo, tá cansado, fazendo alguma coisa que você não gosta. Então, quando eu vim pra cá, eu sentia muito essa vontade. E é um colégio, assim, eu tenho uma história muito grande também, né? Então, foi muito bom pra mim essa atmosfera que eu senti e me fez vir pra cá. A gente estava falando também sobre essa experiência que é estar numa sala que cada pessoa quer um objetivo diferente, né? Tem gente que você estava falando que quer estudar na USP, tem outros que não desejam isso, querem estudar em Portugal. Como é que é viver, por exemplo, porque a maioria é de Brasília, né? E isso pode parecer, então é todo mundo igual. Não é, porque cada pessoa tem a sua particularidade, ainda mais quando se fala do seu futuro, né? Quando fala do que você quer. Como é conviver com pessoas que, por exemplo, desejam fazer tantas coisas diferentes que às vezes não é a mesma coisa que você? Você acha que isso agrega, não agrega? Como é conviver com uma galera diferente? Então, eu vejo muito na minha sala que muitas pessoas têm um objetivo diferente. Eu quero fazer medicina aqui no Brasil, tem uma colega minha que quer fazer psicologia em Portugal, e é uma coisa que acontece, né? A gente está preparado nesse colégio para ir para o mundo. E assim, por mais que eu sinta... eu quero fazer alguma coisa aqui no Brasil,
e a fulana quer fazer lá em Portugal, eu sinto que nós dois, por mais que a preparação seja muito diferente, para alguém estudar aqui, fazer Enem, vestibular, é muito diferente das provas de lá, eu sinto que ambos estão bem preparados. A gente tem o PPA para me auxiliar nessa parte do Brasil, né? Que eu posso evoluir meus estudos, avançar. A gente tem aula de ciências exatas avançadas, né? Então, tipo, para a medicina, que é a coisa que eu quero fazer, saber química avançada é uma coisa muito boa. Sim. Então, é uma coisa que me prepara tanto para o meu futuro, para fazer medicina, quanto para passar no vestibular. E tanto quem quer fazer nos Estados Unidos, quer fazer em alguma outra faculdade exterior, a gente tem preparação de inglês muito boa. Então, eu sinto que o SERIOS respeita muito a especialidade de cada um. E cada um é específico. Não é, nos outros colégios eu sentia muito que eu era um aluno que ia fazer Enem e acabou. Eu era um número. Um número que ia, se eu fosse aprovado, ia estar lá. Tantos aprovados no ano. Não. Aqui eu não sinto isso. Aqui eu sinto que eu sou Bernardo e que eu estou tendo todo o apoio para chegar ao meu objetivo. E meu objetivo é diferente de muitas pessoas. E essas pessoas também têm esse apoio. Não, e é justamente o que nós queremos, né? Quando fala do cursinho do PPA, o pré-vestibular, a trajetória, né? A jornada da transformação é você sair de um perfil de aluno e passar para o perfil de candidato. Sim. E aí nós olhamos para isso de forma muito mecânica, mas existe um respeito aqui nesse projeto, nessa trajetória, que é um crescimento, uma evolução, que o que nós queremos é que esse aluno ele não cresça só como aluno para candidato, alguém que vai comer apostilas e que vai, sabe, meu Deus, e acabar com o psicológico. Não, a gente quer que a pessoa desenvolva, e eu vi muito isso, né? Eu vi muitos alunos nossos se desenvolver. Então, quando ele assume um cargo de candidato, quando ele passa na universidade que ele quer, é uma outra realidade, porque a mente acompanhou aquela evolução. Sim. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Nos sérios, nós estamos muito falando sobre essa questão de experiências como um todo, experiências memoráveis. Qual a experiência, você está aqui desde a fundação, qual a experiência que o Bernardo ainda não teve, mas gostaria de ter aqui? O que você imagina, cara, que você... Meu Deus, se eu pudesse viver isso aqui, no sério, seria incrível. O momento que eu mais projeto, né, pra mim hoje, é quando eu for aprovado, né? E quando eu for aprovado, eu quero vir pra cá, eu vou comemorar muito com os meus professores, porque eles são muito essenciais, né? Eles estão me ajudando muito. E esse vai ser a experiência que vai ficar guardada pra mim pra sempre. Eu tenho uma amiga que ela estava aqui, né? Ela formou em 2020 e ela falou que ela se lembra até hoje de que os professores choraram quando ela aprovou. Então, assim, não é só uma coisa também, eu puxo muito para aprovação, né? Porque é uma coisa que eu penso muito ultimamente, né? Eu quero fazer o vestibular, então tudo que eu acabo falando é de vestibular. Mas nos outros colégios, você está sendo... Não falando do professor, mas da instituição, você está fazendo para passar. E aqui também, né? Mas a diferença é que o professor tem uma história com você, você tem uma conexão muito grande com o professor. Então, essa minha amiga, né, que falou que ela passou na Uniceplac e tudo, ela lembra dos professores chorando, e é um dia assim que ela guarda na memória dela. E eu tenho certeza que quando eu passar eu vou ter essa experiência e vou sempre lembrar dela. E a gente estava conversando sobre essa questão do Bernardo competitivo, né? Você está falando muito que queria estudar numa universidade X. Se você passar, você já quer uma USP, algo nesse sentido ou mais. Como é essa relação? Por exemplo, hoje você está no segundo e você já colocou na cabeça que quer passar ainda esse ano, é isso? Como é que funciona essa... Assim, eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu acho que quando eu era atleta eu ganhei isso, né? Porque a fome de ganhar e tudo. Então, eu sou uma pessoa muito competitiva e eu me cobro muito e eu compito comigo mesmo. Compito não, né? Mas eu faço uma autocompetição, né? E eu, tento sempre me superar. Essa questão de eu passar na metade do ano não é essencial, mas eu tenho muito essa questão de eu sou capaz, eu vou conseguir. E eu sempre busco objetivos maiores. Então, agora meu objetivo é passar numa faculdade de medicina aqui em Brasília. E quando eu acabar esse objetivo, quando eu acabar passando, eu vou continuar estudando. Vou continuar estudando para me superar. Se eu vou tentar fazer uma USP, talvez não passe, talvez eu passe, mas eu vou me esforçar para isso.
E essa questão de autocompetição é perigosa, né? Porque você acaba, às vezes, tentando pular estágios, mas aqui a gente tem Quando eu sair daqui, inclusive, eu vou ter uma reunião com o Gustavo, o mentor do PPA. E isso é um acompanhamento que, tipo assim, nos meus colégios lá em Belo Horizonte eu não tinha, por exemplo. E a gente fica falando sobre o que é melhor para mim, porque às vezes só eu estudar e tudo mais, eu acabo deixando passar várias coisas, né? Então, é bom para ele ver, Bernardo, você tá tão competitivo, você tá tão querendo pular uma etapa, porque não é fácil passar em medicina no segundo ano, né? A gente nem acabou toda a matéria em si. E a gente fica fazendo essa autoconsulta, né? Então, é muito bom eu ter esse acompanhamento e essa questão de ser competitivo acaba me ajudando bastante, porque eu não me deixo sabotar. Eu faço de tudo para conseguir meu objetivo. E como é essa relação no dia a dia? Como é que é a sua rotina? O Bernardo quer ser aprovado. E como é que é essa rotina no dia a dia? Como é que se divide a sua semana, etc e tal? Eu penso que assim, eu tô tendo aulas de ótimas qualidades, estou aprendendo muito. E a gente acaba pensando muito só no vestibular, né? A gente pensa, a gente tem que ser aprovado e tudo. E eu, agora, nesse momento, eu tô tentando fazer os dois. Eu tô estudando muito pro vestibular, mas ao mesmo tempo tô me formando pro meu futuro. Então, eu tô fazendo aula de inglês, né? Que daí no final do ano eu vou fazer uma prova de Cambridge, talvez eu tire um certificado, que é muito importante, né? Abre várias portas no futuro. A questão de eu estar fazendo vestibular, eu pensei em medicina muito cedo. No 9º ano, assim, eu já sabia, eu comecei a me dedicar muito. Então, a questão da aprovação é uma consequência dos meus estudos. Só que eu não posso focar só nisso. Na minha opinião, eu tenho que tentar fazer o máximo que eu posso. Então, a minha rotina aqui no Sérios tem uma aula, né, de manhã até o almoço. Daí, no almoço, eu faço gastronomia na terça-feira, faço inglês quarta e quinta, eu faço química avançada na segunda. Eu tento sempre enriquecer a minha pessoa para o mercado de trabalho mais para frente, ou para, tipo, eu gosto muito de inglês. Quem sabe e adoro os Estados Unidos também. Quem sabe mais para frente eu não quero fazer uma fellowship lá nos Estados Unidos. Essa questão do inglês é muito importante. O inglês abre portas na sociedade hoje em dia. E essa questão de estar sempre estudando para o vestibular, eu estou fazendo com a mentoria, essas coisas, mas a minha rotina hoje está sempre de tentar fazer tudo que eu posso, porque o colégio traz muita coisa, traz muita bagagem, né? E uma das coisas que eu quis vir para cá era isso, porque nos outros colégios não tinha aula de gastronomia, não tinha aula de circo, não tinha nenhuma dessas coisas que o Sérios tem, não tinha itinerário de exatas avançado, não tinha aula de inglês, só tinha aula específica, né? A aula do ensino médio, mas não tinha aula que a gente tem de tarde, essas coisas. E também estou fazendo parte do Sério Social agora. Deixa eu perguntar agora. Como é participar do Sério Social? Como é que funciona? Explica um pouquinho pra galera. Então, eu entrei aqui agora e eu não... É meu primeiro ano participando, né? Só que eu já via muito do Sério Social no passado. Porque como meus pais eram donos, eu sabia muito o que estava acontecendo na escola em si. E era uma coisa que sempre me motivou. Quando eu estava no 6º ano, eu pensava, quando eu for para o ensino médio, eu quero estar no Sério Social. Eu quero, porque isso é uma coisa que inclusive me fez tomar a decisão de fazer medicina. Que eu tenho muito essa questão de empatia. Então, às vezes, eu penso muito em... Muitas pessoas hoje em dia não têm o que comer. Nessa pandemia, muitas pessoas não estão, tipo, com condições básicas de vida. E a gente tem condições financeiras. Só que eu falo que, assim, a gente ter essas condições financeiras, a gente usufrui delas, mas a gente não pode esquecer de quem não tem. Eu vejo isso como a gente tem condição financeira, só que a gente tem que ajudar aqueles que não têm. Então, eu fui para o Sério Social com esse intuito, né? Para tentar ajudar as pessoas, fazer campanha de arrecadação. Vai ter gincana na metade do ano, então eu vou fazer um projeto para arrecadar.
levar para as pessoas, quando a gente entrega, né, para aquelas pessoas, é uma energia muito boa, né? Então, essa parte do serviço social vai ser meu primeiro ano, né, mas eu já sei bastante sobre ele, porque já sabia, né, do passado, estou muito empolgado. Show de bola. Bernardo, para a gente poder fechar, me fala uma experiência, não que você gostaria de viver, mas uma experiência que você já viveu no Sérios e que te marcou muito, que te trouxe uma memória que você não quer abrir mão. Então, coisa que eu mais tenho, nesse momento que eu fiquei em Belo Horizonte, a coisa que eu mais sentia saudade, assim, era de uma gincana, bem feita, porque lá eles, era só uns joguinhos e tudo aqui, né? A gente faz a arrecadação, a gente fica uma semana, assim, é uma gincana muito boa, a gente tem muita diversão, a gente faz coreografia, é uma preparação gigante, é um momento especial, né? Fica guardado, eu lembro da gincana do primeiro não, porque eu era muito novo, né? Eu não lembro muito bem, mas eu lembro do segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, eu lembro todos esses anos da gincana, é a experiência que eu mais... Foi muito marcante pra mim e eu tô louco pra ter agora esse ano de novo. Show, vai ter sim. Bernardo, eu torço pela sua aprovação, sei que você vai conseguir chegar lá. Não se esqueça de ouvir os outros podcasts. Hoje a gente sentou à mesa para conversar com esse ano cheio de sonhos, cheio de vida, querendo abrir as possibilidades do mundo. É isso que a gente sempre quer proceder, trazer para você aqui. Sim, possibilidades, se você conseguir se adequar, você consegue ter oportunidades. Com isso, a gente quer proporcionar esse mundo. Então não se esqueça de assistir os outros episódios, de ouvir os outros episódios, seja em qualquer plataforma que você estiver. Bernardo, muito obrigado. Vai ser algo que eu preciso. Tamo junto. Viu? Até mais. Tchau, gente.